Podem sentar, meus amados. Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Mas vamos começar adorando nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador, com as nossas palmas. Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória te damos, Senhor. Meus amados, nós vamos falar hoje a respeito da mordomia, a respeito dos mordomos de Deus que somos nós. Primeiramente, nós precisamos bem entender o que significa mordomia. No mundo secular, hoje em dia, mordomia significa uma vida boa, uma vida folgada. Ele está numa mordomia, está bem de vida, tem muito dinheiro, está folgado. Mas, biblicamente, tem outro significado. Mordomia é o ofício do mordomo, e mordomo significa administrador. Nós somos administradores dos bens do Senhor. Amém, igreja? Glórias sejam dadas ao Senhor. E nós podemos explicar bem isso com situações que ocorrem em nosso meio. Nós temos aqui em Aquiraz e muitas partes do Nordeste os zeladores de sítio, aqueles que tomam conta de fazendas, de sítios, de chácaras. Os proprietários têm toda a confiança nesses zeladores. Eles dão as instruções, os proprietários, os donos de propriedades orientam e entregam esse trabalho, confiam naqueles que vão então administrar esses bens, porque confiam. Da mesma forma, nós administramos tudo aquilo que o Senhor coloca à nossa disposição. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, inclusive o nosso próprio corpo, a nossa própria vida. Amém, igreja? Amém. Os dons, o nosso tempo, tudo isso é colocado para que nós administremos. Mas vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, é o texto básico dessa nossa mensagem. Antes eu quero dizer que talento significa mais ou menos 12 quilos de prata. Nós vamos ler esta passagem bíblica, palavra do Senhor Jesus, que está na parábola dos 10 talentos, para poder termos a compreensão do que significa a mordomia de Deus. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 25, a partir do verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Gravem bem isso. E ausentou-se logo para longe. Aqui nesse município nós temos zeladores que estão
e anos zelando pelos bens do patrão. E muitos patrões estão distantes, até em outros países, mas eles entregam tudo àquele zelador. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ele aplicou corretamente, e esses talentos multiplicaram. Verso 17: da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou, negociou, aplicou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-lhe 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei, que lucrei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor, do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E com temor escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Que devolveu aquele talento que recebera do patrão. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. E disse o Senhor: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. E prossegue o Senhor: porque a qualquer que tiver, antes porém ele diz: tirai-lhe pois o talento e dai-o aos que têm os 10 talentos. Tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem serão tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus amados, é uma palavra muito dura, mas também para profunda reflexão da vida. O que é que você tem feito com os talentos que o Senhor coloca em suas mãos? O que é que você tem feito com a capacidade e os dons que o Senhor lhe dá? Tem enterrado?
tem se esquivado, tem se escondido, ou tem multiplicado, ou tem com isso ganhado almas para o reino dos céus? Que tipo de servo nós somos diante do Senhor? E nós vamos apresentar dois exemplos da Bíblia a respeito de mordomos que receberam confiança dos seus senhores e deram conta da missão. O primeiro é Eliezer. Eliezer, servo de Abraão. Isso está em Gênesis 24, no versículo 2. Ele era servo de Abraão, era o mais velho servo da casa de Abraão. Já houvera, por seus atos e atitudes, conquistado a confiança do Senhor. Confiança se conquista, não se impõe. Conquista com ações, com atos, com obediência, com entrega. E então Eliezer administrava, era mordomo de Abraão. E foi a este mordomo, a este homem de confiança, que Abraão entregou-lhe a missão, confiou-lhe a missão de escolher uma esposa para seu filho Isaque. Meu Deus, que responsabilidade! E se esse mordomo, e se esse administrador, esse homem de confiança, tivesse falhado na sua missão? Tivesse encontrado para Isaque uma esposa qualquer, uma mulher qualquer, então essa missão foi uma missão muito importante. E o outro exemplo é de José. Nós vemos no livro de Gênesis 39, no versículos 4 e 6, este homem, desprezado pelos irmãos, vendido como escravo, ele foi para a casa de Potifar. E ele agiu tão bem naquela casa que Potifar entregou tudo aos seus cuidados. Diz a Bíblia que Potifar não sabia nada a respeito dos seus bens, na fazenda, na casa. Tudo era administrado, controlado por José. A Bíblia chega ao detalhe de dizer que Potifar só sabia mesmo a respeito do pão que ele comia. O resto de tudo ele entregou na mão de José. Mordomo fiel, porque conquistou a confiança. Nós temos essa confiança extrema no Senhor. O Senhor está se agradando do que nós fazemos com os nossos dons. Mas por que então nós somos mordomos de Deus? Se o que nós temos, os poucos bens, ou muitos bens que nós temos, foi nós que compramos com o nosso trabalho, com o nosso suor. Quem falou isso? Tudo pertence ao Senhor. Aleluia. A começar pela terra.
Deus entregou a terra aos cuidados dos homens, diz a Bíblia. Quando Deus fez o homem, está aqui. Começou pelo jardim do Éden. Pode administrar. Ele fez o homem e disse: agora vocês poderão multiplicar. Diz em Gênesis 1:28: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e tenha domínio sobre o peixe, sobre todos os animais. E passados milhares e milhares e milhares de anos, nós estamos vendo que o homem tem feito mau uso desse planeta. O planeta Terra está pedindo socorro por causa da poluição. Não existe um só rio neste Brasil, rios que passam perto de cidades ou por dentro de cidades, como por exemplo em Pernambuco e Recife, que não esteja poluído. A poluição é uma ação predatória do homem. Avançou tanto que chegou até no Polo Sul e no Polo Norte, nas geleiras, e o planeta está sofrendo por causa dessa ação, porque o homem não tem sido fiel mordomo das coisas de Deus. Palmas para o Senhor Jesus. O homem não tem administrado corretamente a sua própria habitação. Deus é o dono do universo, Deus é o dono da terra, mas nos entregou. Deus criou o homem, e digo mais, que este corpo pertence ao Senhor. Ele nos dá a vida, Ele tira a nossa vida a hora que bem entender. Amém, igreja? Amém. E nós devemos ter em mente o seguinte: Deus nos deu este corpo para nós cuidarmos muito bem dele, mantê-lo limpo, alimentado, longe de prostituição, usá-lo corretamente. Isso é ser mordomo do Senhor. Deus nos dá o tempo e nós precisamos remir esse tempo corretamente, com disciplina, dividir as coisas para que tenhamos tempo e usar o tempo para a glória de Deus. Usar o nosso corpo para a glória de Deus, não para a prostituição. Mas usar o corpo corretamente. E nós precisamos também cuidar da nossa mente. Nós somos mordomos também da nossa mente. Procurar usar o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa capacidade, tudo aquilo que vem do Senhor, para a glória do Senhor, e ter a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Glória seja ao Senhor. E o homem de Deus, nós, presta atenção, nós pertencemos 2 vezes a Deus, pelo fato de ter sido criados por Ele, e porque nós fomos comprados por bom preço, o preço de sangue, o preço de sangue do Senhor Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Nós pertencemos 2 vezes, Senhor. Somos dele por criação e somos dele também pelo resgate. Preço, alto preço de sangue. Somos os crentes
2 vezes do Senhor. Amém, igreja? Louvado e agradecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vejamos, meus amados, como Deus faz conosco. Nós somos também mordomos dos bens que Deus nos dá. Os bens pertencem a Ele. E o que é que nós estamos fazendo com os nossos bens? Nós estamos usando nossos bens para a glória de Deus. E Deus nos dá, além de tudo isso, Deus nos dá dons. Deus nos dá sabedoria. A Bíblia diz que é só pedir ao Senhor. Quer sabedoria? Peça ao Senhor, que Ele dá liberalmente. Muitos irmãos, muitas pessoas não têm sabedoria para administrar a própria vida, quanto mais a família, mas também não pedem a Deus. E Deus diz que dá sabedoria. Deus nos capacita para a obra do Senhor. Deus, através da sua palavra, nos dá fé. Deus coloca em nós o teu Espírito Santo. Daí porque devemos ter muito cuidado com o nosso corpo, porque o nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. E muitos fazem desse corpo algo sem valor. Mas nós que somos de Cristo, nós temos essa consciência. Deus nos dá os dons espirituais ainda, para que nós possamos ser revestidos de poder. Os dons espirituais são para que haja um revestimento de poder. Disse o Senhor Jesus: ficai em Jerusalém, para que sejais revestidos de poder. E nesse momento ele já havia soprado sobre os apóstolos o Espírito Santo, quando eles receberam o Espírito. Mas houve no Pentecostes, houve um revestimento de poder através da descida do Espírito Santo, como está em Atos 2. Glória seja louvado ao Senhor. Olha bem, Deus nos dá, olha a quantidade de coisas que Ele nos dá. Ele nos dá, nos favorece com a faculdade, com a possibilidade de falar com Ele mesmo, com Deus, de uma forma espetacular, sobrenatural, através de línguas estranhas. O diabo não está sabendo. Olha quanta coisa Deus nos dá. Fala com Deus 1 hora, 2 horas, e o diabo fica: o que é que ele está falando? Com quem ele está falando? Não vai saber não, porque isso é coisa de crente, é coisa de Deus, é o poder de Deus se manifestando. Mas tem mais, para que a minha igreja se fortaleça, para que a igreja do Senhor tenha poderes. Ele disse: olha, eu passo a apropriação. Jesus passou a apropriação para nós. Está em Marcos 16. Eu, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, dou agora todos aqueles que creem o poder de, em meu nome, expulsar demônios. Nós temos poder sobre os espíritos malignos. E também de colocar as mãos sobre os enfermos e produzirem a cura de enfermidades. Além também de nos receber como filhos. É muita coisa.
E já vou dizendo logo uma coisa: nós não merecemos tudo isso, porque nós não fizemos nada para merecer tudo isso. Tudo foi feito na cruz do Calvário, tudo foi feito pelo Senhor Jesus. O mérito pertence a Cristo. Derramou seu sangue na cruz. João 1, versículo 12. Ele nos aceita por adoção como filhos. E todos quanto o receberam, está falando a respeito do Senhor Jesus, deu-lhes o poder, ou seja, deu-lhes a condição de serem feitos filhos de Deus. Palmas para o Senhor Jesus. E nós recebemos tudo isso, além de muitas promessas de prosperidade. Nós aqui não pregamos a teologia da prosperidade, mas não podemos negar que Deus promete prosperidade. E quando nós falamos em prosperidade, não é dinheiro caindo do céu, é ter aquilo necessário à vida, o alimento, a água e as condições básicas para a vida, como diz Paulo, como diz a Bíblia: buscai primeiro o reino dos céus e estas coisas, ou seja, o alimento, as condições básicas para a vida, lhe serão acrescentadas. Amém, igreja? Amém. E Ele nos dá todas essas condições, nos prepara. Ah, meu filho está precisando de dons eclesiásticos. Vamos dar dons para ele. Vai ser um grande pregador, vai ser um grande levita. Eu vou colocar dentro dele, nele, a disposição, o ânimo para me buscar nas madrugadas, para orar pela igreja, para interceder pelos irmãos. Tudo isso o Senhor faz. Nós retribuímos adequadamente por tudo quanto o Senhor nos coloca à nossa disposição. Ou nós somos infiéis. Em muitos casos, em muitas situações, nós realmente somos infiéis, mas Deus continua fiel para conosco. Deus nunca quebra o seu pacto. Ele continua como aquele glória a Deus homem, o pai do filho pródigo, que continua com os braços abertos, esperando. Muitos saem da igreja, se afastam do aprisco, eu não digo do templo, mas saem mesmo, apostatam da fé, deliberadamente, se afastam da palavra. E a única forma de ter fé é ouvir ou ler a palavra. Romanos 10:17, é ter acesso à palavra, é estar diariamente ouvindo, se alimentando, porque a palavra é um alimento para a nossa alma. Mas se afasta, esquecem de todos os benefícios recebidos, de tudo aquilo quando ele pediu e Deus atendeu, esquece de tudo. São ingratos, são rebeldes. Todos nós temos um pouco de rebeldia dentro de nós. É verdade. Pouco de rebeldia. Muitos estão só esperando o momento de cair fora. Filho pródigo caiu fora, foi comer comida de porco. Quem resolve andar pelo mundo, voltar atrás, vai comer do pior, vai comer comida porca,
porque vai se alimentar de imundícia. E a gente vê isso na prática. Os que acham que não é bem assim e resolvem se afastar, depois quando volta só os frangais, só os pedaços, para juntar depois tudo. E Deus é tão bom que diz: eis-me aqui. Como aquele pai do filho pródigo, vai exaltar, vai demonstrar mais amor, mais carinho, porque o nosso Deus é cheio de benignidade, de longanimidade, de compaixão. Mas existe uma advertência. Ouça essa advertência. Você pode fazer isso, sai e volta, sai e volta. Agora bem, há um limite. É o tempo da sua vida. Depois que o corpo descer ao pó, não haverá mais chance de salvação, nem de ser recebido pelo Pai. Foi isso que o Senhor Jesus explicou na parábola do rico e Lázaro. Mas enquanto há fôlego de vida, há esperança e há possibilidade de reintegrar-se na família do Senhor Jesus. Há possibilidade de uma reconciliação só enquanto a vida, Hebreus 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo, ou seja, morre e fica agora aguardando o julgamento. Esta é a palavra. Não tem esse negócio de reencarnação não, porque alguns grupos religiosos dizem: não, nós vamos ter muitas e muitas chances. Onde está escrito? Onde está escrito que um pecador morre e vai ter ainda milhares de anos de chance para ir então se aperfeiçoando, coisa nenhuma. Podemos citar um exemplo: o ladrão na cruz. Enquanto houve vida, enquanto ele estava respirando, ele tinha oportunidade. E ele na última hora disse: Jesus, mestre, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. E Jesus então não podia fazer um discurso, não, disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi para o céu, ele está no céu. Cadê a reencarnação? E cadê também o purgatório, que ainda prega por aí? Então essa palavra foi para você nesta noite. Você que precisa se reconciliar com Deus, se reconcilie logo, porque você só tem a sua vida, só esta vida, não é outra vida não. Só enquanto você tem fôlego de vida, você pode se reconciliar com o seu Deus. E se tiver alguém aqui, eu peço, levanta sua mão, venha aqui à frente, venha correndo, porque o tempo urge. Precisamos remir o tempo. A nossa vida, nós não somos senhores das nossas vidas. Nós não sabemos o dia em que partiremos para o mundo espiritual. Se tiver, vem aqui em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Glória seja ao Pai assim. Então fiquemos, meus amados, com esta palavra sobre mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Nós somos aqueles que estamos administrando aquilo que o Senhor nos dá. Amém, igreja? Louvado e agradecido seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar para a senhora. Se ela vem à frente, é porque ela está precisando de oração.